saindo da lei para a graça. Quando aqueles que precisam de ajuda vão até você, é fácil ver que a lei de causa e efeito está operando. Qualquer que seja a doença ou discórdia, é o resultado de uma lei kármica universal. Em seguida, vem sua parte para libertá-los e ser libertado. Mesmo que, como ser humano, você esteja sob a lei, depois de reconhecer o fato de que sofre apenas por causa da aceitação universal da lei kármica, você a abandona. Como você faz isso? Ao reconhecer que a lei de causa e efeito não é poder. Somente a graça é poder. A lei opera apenas na crença, e uma violação da lei é apenas uma crença. No exato momento em que você percebe que vive pela graça, a tentação de fazer qualquer coisa de natureza desagradável, mentir, roubar ou cometer outros crimes, vai pela janela. Quando você entende que não vive só de pão, por que roubar pão? Quando você percebe que não vive apenas de dinheiro, por que ser avarento? No momento em que você percebe que não obtém satisfação no mundo exterior, na forma de suprimento, prazer ou companhia, você está sob a graça e está livre. Você pode se colocar sobre a graça neste minuto, se for capaz ou estiver disposto a renunciar ao desejo por qualquer coisa ou qualquer pessoa no mundo na realização. Eu vivo pela graça de Deus, não pela graça do homem. No segundo em que você reconhece que não tem necessidades externas, você se eleva acima da lei e fica sob a graça. Isso não significa que você não desfrutará de companhia quando ela vier. Isso não significa que você não terá um lar, que não terá dinheiro para gastar. Significa que você não precisa de nenhuma dessas coisas porque está vivendo pela graça. Você pode ter pensado que graça era algo que você sentaria esperando que Deus lhe concedesse. Não, você não precisa esperar pela graça. Você pode sair da lei neste minuto. Tudo o que é necessário é renunciar aos seus desejos, e você estará sob a graça. Você não precisa estender a mão fisicamente ou mentalmente. Apenas renuncie à sua crença de que precisa de qualquer coisa, na compreensão de que Deus conhece suas necessidades antes de você, e assim você se coloca sob a graça. No momento em que você sabe que é um com Deus, co-herdeiro de Cristo em Deus, vivendo em sua unidade com Deus, percebendo que não precisa de nada nem de ninguém, você está sob a graça. Só não volte e peque novamente. Não volte amanhã com medo da falta, do pecado, do falso apetite ou do medo da doença. Viva na realização. Obrigado, Pai. Eu não tenho necessidades. Tu conheces as minhas necessidades. Isto é viver pela graça. Isto é viver pelo infinito invisível. E você sai da lei kármica para a graça. Todo paciente que vem a você está sob a lei kármica e, para libertá-lo, você percebe em seu tratamento que ele não está sob a lei, mas sob a graça. Nenhuma lei de causa e efeito está operando na consciência divina, apenas a lei da graça divina, na qual o homem não vive apenas de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Você deve fazer isso
por seus pacientes e alunos, assim como eu faço pelos meus. Você mantém todos em liberdade espiritual, sabendo que eles não estão sob a lei do karma, como resultado de encarnações anteriores, atuais ou futuras. O homem mortal deve ganhar a vida com o suor do rosto. O homem espiritual é co-herdeiro com Cristo em Deus de todas as riquezas celestiais. Você é aquele homem espiritual quando o Espírito de Deus habita em você, quando chega ao ponto de reconhecer que não vive sob a lei de causa e efeito, que não é realmente uma lei. Ela se origina apenas da crença em uma identidade separada de Deus, surgindo de um falso senso de identidade que se permite ser submetido à lei. Se você acredita que você, seu pequeno eu, é responsável por pagar o aluguel do próximo mês, você se colocou sob a lei. Mas, se você perceber e reconhecer que você e o Pai são um, e que você não vive apenas de pão, você se colocou sob a graça. Sempre que você se tornar uma testemunha de alguma forma de discórdia em uma pessoa, condição, circunstância ou lugar, esteja alerta para perceber que esta é uma lei kármica e que esta lei não é um poder. Nem a circuncisão vale alguma coisa, nem a incircuncisão. A nova criatura não está sujeita ao que faz ou deixa de fazer, mas à graça de Deus. Quando você testemunhar qualquer forma de erro, o que você deve fazer é libertar a vítima da lei do karma, libertá-la da lei de causa e efeito, porque nunca foi uma lei. O Filho de Deus tem poder para perdoar pecados na terra, e você, em sua filiação divina, pode andar por toda a terra perdoando pecados e curando doenças. Não significa que todos os que tocam a sua consciência responderão a isso, porque há aqueles que se mantêm rigidamente sob a lei, e, mesmo que recebessem a liberdade, eles voltariam rapidamente a seu antigo estado de escravidão. As pessoas podem ter liberdade, mas nenhum poder na terra pode obrigá-las a mantê-la. Os hebreus tiveram que sair e encontrar um rei para governá-los. Outros precisam se associar a sociedades ou sindicatos, e alguns têm que sair e encontrar outros tipos de associações para eles, porque não podem estar à altura das responsabilidades da liberdade. A liberdade não pode ser dada a todos, porque nem todos estão prontos para aceitá-la. Mas pode ser dada a todos espiritualmente e silenciosamente, e aqueles que estão prontos para isso responderão a ela. Aqueles que não estão prontos para isso terão que continuar por um tempo, mas o que eles fazem não é sua preocupação. Sua preocupação é o que você faz. Se você mantém alguém cativo à lei kármica, você se amarra também. Se você o liberta, você se liberta, porque existe apenas um ser. O que você faz para outra pessoa retorna para você. O pão que você joga sobre as águas é o que volta para você. Você sofre apenas porque está se sujeitando à lei de causa e efeito, mas pode caminhar nas águas da vida percebendo que, como filho de Deus, você não está sob a lei, mas sob a graça. Cada vez que uma discórdia surgir em sua experiência,
apenas sorria. Sim, isso ainda faz parte da lei, mas estou sob a graça. E essa lei não é um poder. Essa lei não vale para o Filho de Deus. Não existe lei kármica, exceto aquela que os homens vinculam a si mesmo ao aceitá-la. Se você ensinar a seus filhos que 2 vezes 2 é igual a 5, tenho certeza de que poderá fazê-los acreditar e sofrer para sempre com essa crença. Sofrer porque teriam sido criados sobre essa lei ou crença errada. A verdade disso foi demonstrada na metafísica nos últimos 90 anos, mas nunca foi revelada desta forma particular, uma forma que liberta todos os homens em todos os lugares de tudo, e os libera em seu direito de nascença da consciência divina, na qual nenhuma lei humana opera sobre eles, porque são uma lei para si mesmos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a lei. Até que você seja liberado em sua verdadeira identidade, haverá leis operando sobre você, mas não serão as leis de Deus, serão as leis da criação do homem, eliminando o senso pessoal de eu. O homem fez leis religiosas, médicas, legais, sociais, comerciais e governamentais, e elas se tornaram obrigatórias para você. Mas ninguém tem o direito de fazer leis para você, nem mesmo Deus. Deus é a lei para si mesmo e para a sua própria vida, vivida como você e como eu. Eventualmente, isso o levará ao que é, sem dúvida, uma das revelações mais profundas do caminho infinito. O senso pessoal de eu deve ser eliminado de sua vida. E, na medida que você conseguir fazer isso, você conhecerá uma vida feliz e bem-sucedida. A palavra eu deve desaparecer completamente. Você deve estar disposto a desistir tanto do bom quanto do mau sentido do eu. Você deve estar disposto a desistir tanto das recompensas quanto da punição. Essa revelação tem sua origem nas palavras de Jesus Cristo, que expressou nessa passagem: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, isto é, Deus. O Filho nada pode fazer por si mesmo, exceto o que ele vê o Pai fazer. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Eu de mim mesmo nada posso fazer. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Muitos anos atrás, tentei ensinar aos nossos alunos o caminho do meio, mas a resistência a ele era muito forte. Era em um momento em que todos queriam orar pela paz, e então eu disse a eles: suponha que você soubesse que a Rússia iria lançar uma bomba atômica sobre nós esta noite. Você seria a favor de que jogássemos uma primeiro? Ou você deixaria a Rússia ir em frente e lançar uma antes de nós? Não me responde agora. Pense nisso até amanhã. Na manhã seguinte, veio a resposta de 2 mães que me mostraram quão impossível era para elas aceitarem tal ensinamento naquela época. Eu poderia fazer isso por mim, mas não pelos meus filhos. Não pode haver paz enquanto houver guerra no coração dos homens. Enquanto a lei da autopreservação for aceita. Mas, se você puder eliminar a palavra eu,
nem você, nem seus filhos terão qualquer vida a perder. Então, é a vida de Deus, e Deus pode cuidar da sua própria vida. Se você diz, Deus é minha vida, você deve realmente confiar sua vida a Deus, e não ao poder defensivo de uma bomba atômica. Você não precisa levantar as mãos em defesa de sua vida, mas também não pode sentir que é mais justo ou mais civilizado do que os outros. Você não deve receber o crédito pelo bem que flui através de você, sejam curas ou dedicação a esta mensagem. Quando estive no trabalho de cura por um curto período de tempo e me encontrei em uma noite com grupos de amigos praticantes, o assunto do amor surgiu. Para mim, esse era um assunto muito estranho. Eu não conseguia entender o amor porque não conseguia senti-lo. Meus amigos me disseram, nós consideramos você, Joel, uma das pessoas mais amorosas. Você trabalha tanto para seus alunos e para seus pacientes. Eu também não conseguia entender isso, porque certamente não me sentia amoroso. Eu não conseguia entender as palavras amor, benevolente e espiritual. Certamente não me sentia espiritual e nunca me sentia espiritual, mas pelo menos agora sei o motivo. É porque o eu pessoal de mim morreu quando tive minha primeira experiência espiritual. Certamente, esse pequeno eu não é amoroso, nem benevolente, nem espiritual. Quaisquer qualidades que possam fluir através de mim estão fluindo da fonte. Não há nada pessoal sobre eles. É o Cristo vivendo a vida individual, a verdade manifestando-se e projetando-se na consciência humana. Devemos ser gratos por podermos ser instrumentos ou vias para mostrar a glória de Deus. Como os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra a obra das suas mãos, muitos mais seremos glórias de Deus quando o pequeno eu for vencido. Quando o Mestre disse, eu venci o mundo, acredito que ele quis dizer, eu venci o eu. O eu que pode ser recompensado e o eu que pode ser punido, ambos têm de ir. Você não pode imaginar como a cena humana parece tola quando você está olhando para baixo de uma altura espiritual. Por exemplo, estamos tentando chegar a um acordo com a Rússia para não lançar uma bomba atômica. E uma das maiores objeções a tal acordo é que não temos certeza se podemos confiar na Rússia. No entanto, a Rússia nunca lançou uma bomba e nós já lançamos 2 vezes. Nem sequer dissemos que lamentamos tê-lo feito. Nem dissemos que não deixaríamos outra cair de novo. Portanto, aqui estamos nos preocupando com outro sujeito e não nos olhando no espelho. É assim que a cena humana se parece, porque é baseada na lei da autopreservação. Mas, quando 10 homens justos começarem a eliminar o senso pessoal de eu, eles saberão que não há lei kármica e que não há lei de causa e efeito obrigando o Cristo, que é o eu do ser deles e do meu ser e do seu.